aí, meus concurseiros, preparados para mais uma aula de História do Brasil? A gente está aqui dando continuidade a esses nossos estudos rumo à aprovação de vocês. Tenho certeza que está todo mundo aí já com um cafezinho, focado, para a gente dar continuidade nesses estudos. Eu sei que para quem não gosta de História, que é uma coisa chata, né? Nem todo mundo gosta de estudar História, mas é muito importante a gente saber como que foi construído esse nosso povo, né? Como que se construiu a nossa história brasileira, como que chegou até como está hoje em dia, né? Hoje em dia você está aí na sua casa feita, no seu bairro, na sua cidade, mas muitas vezes a gente não sabe nem como que você não sabe nem como que sua cidade foi construída, nem como que sua cidade surgiu, que nem sempre a gente teve essa casinha de tijolos que a gente tem hoje em dia. Então, por isso que é sempre muito importante a gente estudar, a gente ver como foi esse processo, como que a gente chegou até hoje, como a gente se formou enquanto nação, enquanto povo. Então, a gente já teve aulas falando do contexto, de expansão marítima, já teve aulas falando de como foi que eles chegaram aqui no Brasil, como foi os primeiros 30 anos de colonização não, né? Esses 30 anos de pré-colonização, que ficou meio abandonado aqui. Então, a gente vai ver na aula de hoje o sistema de administração colonial. Esse sistema de administração na América Portuguesa. Como foi que se deu nesses primeiros anos de colonização oficial, como foi que se deu esse processo administrativo. Então, vendo que sua colônia estava ameaçada, porque como eles abandonaram, várias outras nações, como França, Inglaterra, Holanda, viviam saqueando, viviam invadindo. A França mesmo, como a gente vai ter uma aula para falar só da França, mas a França mesmo teve estabeleceu feitorias, teve vários contatos com os indígenas. A França era tipo uma cliente assídua daqui da colônia, né? Ela fazia esses saques, essas piratarias aqui e tinha um grande contato com os indígenas. Então, eles tinham que resolver essas situações, né? Eles tinham que botar moral na terra deles, eles tinham que botar moral na casa deles. Então, vendo que estava sendo ameaçado por essas invasões, eles instalam primeiramente aqui, como forma de administração colonial, em 1534, as capitanias hereditárias. Então, essa forma de administração é um primeiro meio que eles veem. E o que eram essas capitanias hereditárias? Eram faixas de terra, a gente viu nas aulas anteriores, eu ainda deixei um mapinha aqui para vocês verem, que foi feita a linha do Tratado de Tordesilhas. Aqui é como se fosse esse mapa, né? Imaginem como se fossem a América do Sul, né? O Brasil tá aqui no meio. Então, essa linha, ela vinha aqui e pegava ali do norte até uma partezinha do sul, onde hoje mais ou menos é Santa Catarina. Então, eles pegavam essa faixa e eram estendidos faixas de terra do litoral para o oeste. Então, eles começavam a demarcar do litoral para o oeste, com as demarcações marcadas por rios, por várias coisas para delimitar esse limite, e eram faixas assim, né? Na horizontal mesmo. Eles botaram 15 lotes, 15 faixas de terra e doaram, a coroa doou para os chamados capitães donatários. Mas esses capitães donatários, eles tinham a posse da terra, eles poderiam usar a terra, mas não significava que a terra era deles. Essa doação era uma doação para você usufruir da terra e render lucros. Então, é uma forma de ganhar lucros a longo prazo. Eu falei para vocês que eles queriam chegar, levar o que tivesse pronto, mas quando chegaram aqui foi tipo, pode tirar seu cavalinho da chuva que não vai acontecer dessa forma não. Eles tiveram que colocar investimentos aqui para fazer a terra dar fruto, já que não acharam os metais preciosos que eles tanto queriam logo de cara. Mas eles pensaram, né? Se na América Central, que é aqui do lado, eles acharam
Eles tinham achado ouro, prata, então provavelmente aqui também tem. Basta a gente saber procurar que vai achar. Então, por isso que eles resolvem fazer essa colonização mesmo, de investimentos a longo prazo, para proteger sua terra, para ocupar sua terra e também para procurar esses ouros, procurar outras formas também de dar lucro. Então, esse sistema de capitanias hereditárias, o próprio nome já diz, né? Era hereditário. Então, cada capitão donatário que recebia pela carta de doação essas terras, se não fizesse nada errado, né? Se não perdesse o direito da carta de doação, eram passados de pai para filho. E assim ia sucessivamente. Só que muitos desses capitães donatários eram pessoas da pequena nobreza, eram comerciantes, burocratas, gente de dinheiro. Mas não assim, a ponto de ser a elite mais alta. Justamente porque a elite mais alta, justamente porque a alta nobreza, eles estavam ainda preocupados, ainda investindo nos negócios das especiarias, porque as especiarias ainda davam dinheiro, então aqui ainda não era um lugar que atraía os olhos dessas pessoas. Eles ainda não se atraíam pelo Brasil, mas essa pequena nobreza, justamente, e esses comerciantes, essas pessoas que tinham dinheiro, receberam essas cartas de doação. E por que eu estou falando tanto que as pessoas tinham que ter dinheiro? Porque tinha que ser pessoas de confiança do rei, o rei não ia dar também esses lotes de terra para qualquer pessoa, e tinha que ser pessoas que conseguissem administrar esses lotes de terra, essas faixas de terra, com seus próprios recursos. As capitanias hereditárias são um investimento privado. É tipo, eu estou privatizando as capitanias, porque, como eu falei, Portugal, ela tinha passado por momentos de crise. Portugal não tinha esse dinheiro todo para investir nessa colonização a longo prazo, se é uma coisa que nem sabe se ia dar fruto. Eles nem sabiam se ia render dinheiro aquilo. Então, eles não iam investir o dinheiro que eles tinham naquilo. Porque Portugal, no geral, era um péssimo administrador. Porque você pode ganhar o dinheiro que for. Você pode passar no seu concurso, ganhar 5, 10, 20 mil reais. Se você não souber, por mês, né? Se você não souber administrar, vai ser a mesma coisa que você estivesse ganhando R$1.000. Você vai perder tudo do mesmo jeito. Vai passar, você vai gastar e quando chegar no final do mês ainda vai estar devendo. Porque não sabe administrar. Então, Portugal também, ele não sabia administrar. Por mais que ele fosse pioneiro nos negócios das navegações, por mais que ele tivesse comércio com as especiarias, e a Espanha também foi assim, viu? Não pense que a Espanha foi diferente, não. Eles não sabiam administrar. Um outro preceito do mercantilismo, que eu tinha citado para vocês na aula anterior, né? Eu falei do acúmulo de capital, falei da intervenção do Estado, e um terceiro princípio que eu deixei para falar nessa aula é a balança comercial favorável. Ou seja, você não pode importar mais do que você exporta, porque aí você vai estar criando um saldo devedor. Só que eles importavam muitas coisas da Inglaterra. Eles não produziam, eles não tinham um sistema de manufatura desenvolvido, então eles importavam coisas da França, importavam coisas da Inglaterra, eles importavam uma roupa, um calçado, uns bens de luxo. A elite, né, a cabeça muito no alto, muito nas nuvens, sendo que sempre querendo se amostrar, querendo se manter nobre, se achar muito importante. Então, eles não conseguiam manter essa balança comercial favorável. Eles não conseguiam justamente manter esse dinheiro todo que eles conseguiam nos seus bolsos. Então, como esse investimento era privado, né, como eles tinham que colocar essa colônia, essas faixas na mão de pessoas conhecidas, por conta desses motivos que eu falei, então eles o rei dava essa carta de doação, colocando os limites da terra, dizendo o que é que eles tinham que fazer. Então, quais eram as condições, né, para essa doação? Eles tinham direitos e tinham deveres, assim como todos nós cidadãos temos hoje em dia. Nós temos direitos e deveres a cumprir. Então, qual era os direitos deles? Eles podiam usufruir da terra, poderiam pegar parte desses lucros.
doavam parte dessas terras, faziam as doações das Seis Marias, essas Seis Marias são as origens dos grandes latifundiários, dos grandes latifúndios que a gente teve durante o período colonial, durante o período imperial, e ainda durante hoje a gente tem várias fazendas, vários lugares que pertencem a uma única pessoa e são propriedades enormes. Então eles poderiam fazer as doações dessas Seis Marias. Eles tinham o direito de proteger essas terras. Eles tinham que proteger tanto contra invasões estrangeiras quanto os ataques dos indígenas, porque como eu falei para vocês, essa terra não era desabitada. Eles ganham essas terras para povoar, para usufruir da terra, para fazer andar frutos, investindo do seu próprio bolso. E ainda por cima tem que conquistar essas terras dos índios. Porque os índios moravam aqui. Quando você começa a querer tomar a terra de alguém, essa pessoa não vai ficar quieta. Você não vai permitir que alguém entre na sua casa sem sua permissão, coma da sua comida, durma na sua cama, faça o que quiser. E você vai ficar lá de braço cruzado achando muito bonito, dizer, não, tudo bem, aceito tudo. Não vai ficar, né? Então tinha essa resistência também dos indígenas. Então, várias dessas capitanias não deram certo, porque era um investimento privado, que gastava muito dinheiro e ainda tinha essa questão das lutas. Tanto que as duas únicas capitanias que deram certo foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, que é a atual São Paulo. Aqui em Pernambuco mesmo, que é onde eu estou gravando aqui para vocês, né, daqui de Pernambuco, aqui em Pernambuco, o capitão donatário era Duarte Coelho, da capitania de Pernambuco, e ele escrevia cartas ao rei falando que estava pobre, que já tinha gastado todos os investimentos, tudo que tinha para gastar, todo o dinheiro ele já tinha gastado, então ele ainda tentava pedir ajuda. E ele disse, né, que teve que conquistar essa terra palmo a palmo. Então você vê como foi difícil, não era só chegar aqui e os índios aceitar uma carta que vinha do rei de Portugal, que eles nem sabiam nem quem era. Nunca vi mais feio, né? Então eles não sabiam quem era. E não sabiam nada. Então eles só viam um invasor ali querendo tomar parte da sua terra. E assim, essa primeira forma de governo, que são as capitanias hereditárias, a maioria fracassa. Muitos desses capitães donatários nem vêm para cá. Eles nem querem vir para cá, justamente por conta de não ter essa certeza de que vai render lucros, de não ter essa certeza de tudo isso. Muitos vêm e são comidos pelos índios nos rituais antropofágicos, perdem essas lutas, perdem suas capitanias para o rei, porque se você não consegue defender sua capitania, o rei tomava de volta. Então, esse sistema de capitanias hereditárias, no geral, ele fracassa. Ele é um fracasso. De 15 capitanias, de 15 lotes de terra, só 2 dá certo. Só Pernambuco e São Vicente dão certo. Pernambuco porque tinha uma economia voltada, o plantio da cana-de-açúcar deu muito certo aqui. Então, Pernambuco tinha uma economia voltada diretamente para Portugal, então rendia muito lucro por conta da cana-de-açúcar, deu certo. E São Vicente, por conta que também recebia investimentos de Portugal. São Vicente era tipo uma capitania privilegiada, recebia investimentos de São Vicente, conseguiu desenvolver um certo comércio interno. Então, ela é uma capitania que deu certo. Então, se isso não deu certo, se a capitania de São Vicente não deu certo, no caso, né, se o sistema de capitanias não deu certo, o que foi que eles fizeram da vida, né? Depois disso, eles desistiram? Não, eles implementaram um outro tipo de forma de governo, uma outra forma de administrar esse local. Então, eles não podiam errar novamente, eles estavam tendo ameaças, né, invasões estrangeiras, invasões internas. Essa centralização não estava dando certo. Cada capitania, justamente por ser independente, por ser privada, tinha suas próprias leis, porque o capitão donatário, ele também exercia essa função de jurista. Então, tudo ficava da forma de administração nas mãos de cada capitão donatário. Ele tinha autoridade sobre suas terras
e mandava, portanto, que ele fizesse a parte dele, ele podia governar tranquilamente suas terras, o que deixava que cada capitania fosse muito independente uma da outra. Era mais fácil você ter contato com o rei, por exemplo, em Portugal, do que uma capitania com a outra aqui dentro. Então, eles mudam a forma de governo para o governo geral. E então, o que seria esse governo geral? Esse sistema de governo geral, ele buscava a centralização. A centralização administrativa, a centralização econômica, a centralização da defesa. Então, eles criaram, no caso, vários novos cargos para ajudar nessa administração. Então, além do cargo de governador-geral, eles criaram cargos de o capitão-mor, que era o responsável pela defesa, o ouvidor-mor, que era responsável pelas leis, e o provedor-mor, que era responsável pelas finanças. Então, foi instituído esses cargos e vários outros para ajudar nessa administração. Tinham câmaras municipais também para ajudar a centralizar mais esses poderes, essas leis. E o primeiro governador-geral a vir para cá foi Tomé de Souza. O governo geral ele foi instituído em 1548 e em 1549 vem para cá o primeiro governador-geral, que é Tomé de Souza. O que é que marca o governo dele? Isso que é importante a gente estudar. Vocês estão vendo aí vários nomes, várias datas, várias coisas. E vocês podem se perguntar, mas professora, é importante eu saber essas datas exatamente, essas coisas todas? Não é importante, você não vai ter que decorar essas datas. A maioria dos concursos, pelo menos, não cobram datas, né? Cobram mais contextos, fatos marcantes. Então, você tem que saber o básico. Tomé de Souza, o que foi que aconteceu no governo de Tomé de Souza? Qual foi o contexto que estava inserido? Aconteceu alguma coisa muito grande aqui durante o governo dele? E teve vários outros governadores gerais. Assim, a gente estuda os 3 primeiros porque são os que mais caem, porque são os que realmente importam nesse sentido, que estavam ali tentando estabelecer uma nova forma de governo. Então, o que é importante é vocês saberem o que é que aconteceu em cada governo de cada administração desses governadores gerais. Então, na parte de Tomé de Souza, ele ficou aqui de 1549 a 1553. Ele chega aqui em 1549 em Salvador, no caso na Bahia, né? Era a Bahia, onde tinham chegado também Pedro Álvares Cabral primeiramente, e lá eles fundam a cidade de Salvador. Então, a cidade de Salvador é fundada nesse contexto da administração de Tomé de Souza. Ainda em 1549, Salvador é fundada e com Tomé de Souza vêm os primeiros jesuítas. Vocês lembram, eu acho que vocês já ouviram falar do nome de Manuel da Nóbrega. Ele é um dos primeiros jesuítas a vir para cá em missão com outros ajudantes. Então, nessa administração de Tomé de Souza, o que vocês precisam gravar é justamente isso. Fundação de Salvador e os primeiros jesuítas que vêm em missão para cá. O segundo governador-geral é Duarte da Costa. Ele fica aqui de 1553 a 1558. Sua administração é marcada pela fundação de São Paulo, em 1554, pela invasão francesa, em 1555, e por forte utilização indígena. O governo desse cara é considerado um fracasso. O governo dele é considerado um fracasso justamente porque ele não consegue fazer o básico, que era defender esses territórios, então ele arruma problema. Perde esse território também com invasões indígenas, com ataques indígenas por conta da hostilização que ele faz com esses indígenas. Ele arruma problema com a França, porque a França invade aqui esse território também. Então, são vários problemas que esse cara arruma e que não consegue dar conta, não consegue resolver por conta de sua má administração. Então, ele é considerado um fracasso e ele é demitido. Ele arruma problema com os jesuítas também por conta dessa questão dos indígenas, porque os jesuítas eles pediam para que não fossem escravizados os índios que aceitassem a catequização.
Só que para esse cara, para Duarte da Costa, poderia escravizar qualquer índio. Então os colonos aproveitavam para explorar, para escravizar todos os indígenas, o que não eram de agrado dos jesuítas. Então ele também cria esse problema, ele arruma um problema com todo mundo. O governo dele não dá certo. Então vem depois dele Mendes Sá, que é justamente o que é considerado um bom administrador, um bom governante, o que vai resolver essas merdas todinha que Duarte da Costa fez aqui. Então ele consegue a expulsão dos franceses, ele consegue estabelecer uma relativa paz, ele instiga as missões jesuítas para pacificar esses índios através da catequização. Então ele consegue uma relativa paz ali com os indígenas também. E durante o governo de Mendes Sá, também é construída a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que era uma vilazinha, mas hoje é a cidade do Rio de Janeiro, como a gente conhece. Então, algumas das principais cidades que são capitais dos estados, né, dessa época colonial, são fundadas nessa época da administração desses governadores gerais. Então, esses são fatos, né, que importam a gente saber. Como eu falei, principalmente esses 3 governadores gerais. Esse último, Mendes Sá, ele administra de 1558 a 1572, quando ele mesmo vai embora daqui. Depois dessa administração deles, eles inventam a coroa portuguesa, tentando achar ali uma forma de administrar direito. Eles inventam de dividir essas capitanias em capitanias do norte, com a capital em Salvador, e capitanias do sul, com a capital no Rio de Janeiro. Então eles conseguem fazer novas divisões, eles conseguem tentar novas administrações, mas não dão muito certo, como a gente vai ver em outras aulas futuramente. Então, por hoje, a gente termina mais uma aula. Eu peço desculpa a vocês pela minha voz falhando um pouco, que tô com gripe nessa mudança de tempo, frio, junho, então vai me dando essas faltas de voz, mas a gente vai tentando aqui, seguindo a aula para vocês e tentando fazer o melhor para a aprovação de vocês. Então, essas foram as formas de administração colonial nesse primeiro período, e a gente vai dando continuidade a mais fatos importantes da nossa história, contextualizando sempre nas nossas próximas aulas. Até lá!